Oi, pessoal! E aí, tudo certo por aí? Tô aqui um frio, tô no horário de almoço. Aí vim aqui pro meu carro, que não tem condições de ficar aqui fora, né, da empresa, aqui do prédio. Tá muito frio, então eu almocei rapidinho, tô aqui. E eu aproveito meu horário de almoço para me abastecer da palavra, mesmo que seja um pouquinho. E Deus, ele tem falado no meu coração muito a respeito dos filhos, né? Que eu converso muito com o Senhor a respeito da criação dos meus filhos, né? Exponho muitas coisas para Deus, entrego em oração. E essa semana aconteceu algo. O Vitor, ele chegou da escola e ele vem de transporte escolar. Aí ele comentou comigo, ele falou: "Mãe, teve um acidente vindo para casa." Então, ele falou, teve um acidente e tinha uma moça caída no chão. Eu falei, nossa, filho. Aí ele falou, na hora eu orei pela vida dela. Aí eu fui nas nuvens, né? Meu coração se encheu, assim, na hora eu até chorei, sabe? Assim, eu fiquei emocionada. Aí eu falei, sério, filho, como você orou? Aí ele falou assim, eu falei, Jesus, cura a vida dela. Aí só isso foi a oração dele. Aí foi isso, ele falou, Jesus cura a vida dela. E é o suficiente, né, gente? Então, assim, o que me chamou a atenção? O porquê da minha alegria, né? Eu venho um tempo de caminhada na igreja, ir para a igreja, ter um compromisso, ter ali uma constância. É muito difícil, né? Pra gente que trabalha, tem filhos, tem casa, uma série de coisas para cuidar. O cansaço. Então, por vezes, assim, eu vou pra igreja, eu falo, hoje eu tô cansada, mas eu falo, eu vou, sabe? Porque Deus, ele vai ministrar algo no meu coração, que vai me edificar, me construir. E eu tenho pensado muito assim no Vitor. Né? Às vezes ele fala, eu não quero ir. Mas resumindo, né? Quando ele falou que, assim, ele se viu numa situação adversa, numa situação de perigo, entre aspas, né? Não perigo para ele, mas perigo de vida para uma outra pessoa. Então, na hora, o que ele pensou? Eu vou clamar a Jesus. Ele chamou Jesus, porque ele sabe. Então, assim, Jesus, ele está no coração do Vitor, né? Deus, ele já faz parte da vida e em tudo. Então, assim, Deus, ele já tá no contexto de entendimento do Vitor, de entendimento espiritual. E o segundo, coisa que me alegrou, foi ele se preocupar com a vida do outro, sabe? Então, assim, criança é muito do que ela vê, sabe? Ela aprende muito pelo que ela vê, pelo exemplo. E Deus tem ministrado muito em mim, assim, algo que não adianta somente falar de Deus, a gente tem que mostrar, viver Deus, né? Então eu tenho me perguntado muito, assim, como que eu trago a presença de Deus para a vida dos meus filhos, entendeu? Não é só eu falar, eu chegar, mostrar a palavra. Para quem tem filho mais velho, entregar a Bíblia, é chegar e fazer junto, é orar junto, é chamar a presença de Deus na sua casa. O que nós pais temos que fazer, assim, meu ponto de vista, que é o que eu tô tentando fazer na minha casa. Então, assim, o que eu tô tentando na minha casa romper comigo mesmo, assim, é fazer com que os meus filhos sintam a presença do Senhor. Mais do que falar, é sentir, né? E eu pergunto para você, você já sentiu a presença de Deus, sabe? E sentir a presença de Deus é oração. É você se prostrar, sabe? É você ter como objetivo. Eu demorei um pouco, assim, para sentir a presença, sabe? Às vezes hoje, quando eu vou orar, por vezes eu não sinto a presença do Senhor, mas eu tô ali, eu oro, sabe? E quando a presença vem, é algo assim que toma conta da gente, a gente se emociona, não tem como. Você tá orando, a presença do Senhor vir e isso não causar uma mudança na gente, sabe? Então é isso que eu quero hoje para os meus filhos. Eu queria trazer aqui para vocês, sabe? Então, assim, trazer para vocês a importância não só de falar de Deus, e não só dizer que confia, mas trazer a presença do Senhor para sua casa, sabe? Então, assim, queria saber das mamães, como que vocês fazem para trazer a presença
Vocês louvam juntos, vocês leem a palavra, vocês oram juntos. Tem algo que vocês façam, manda aqui pra mim, manda num direct, se não quiser escrever aqui nos comentários, sabe? Mas me falem como vocês fazem também na casa de vocês, sabe? Como vocês chamam a presença de Deus pro lar de vocês. Então, assim, os meus filhos, eles não são meus, né? Eu tô com a responsabilidade de criá-los, eles são de Deus. E eu não sei qual caminho eles vão percorrer na vida. Eu não sei o que será da vida do Vitor, da vida da Lívia. Eu crio eles sobre, né, as coisas que eu acredito e que eu sigo, que é a Bíblia, segundo os conceitos da Bíblia em todas as áreas. Mas eu não sei que rumo eles vão tomar. Mas, assim, eles sentindo, e não só de ouvir, tem que confiar em Deus, mas eles sentirem a confiança de Deus, eles sentirem Deus no coração deles, onde quer que eles caminhem, sabe? Então, qualquer caminho em que eles estiverem, sabe? Eles vão sempre lembrar, com a minha mãe em casa, a gente tinha a presença do Senhor, então eles vão sempre clamar, né? Hoje eu tenho a minha religião, eu crio eles, eu não sei quando eles crescerem, né? Então, onde quer que eles andarem, onde eles pisarem, se no local onde eles estiverem não tiver a presença do Senhor, eles estão no lugar errado, sabe? Então, assim, em relacionamento que eles tiverem, se eles estiverem com pessoas onde não tem a presença do Senhor, onde eles não sentem ali que Deus está ali, não é local para eles. Emprego, sabe? Qualquer lugar onde eles estiverem. Se essa presença que eles têm em casa não estiver nesse local, não é o local onde eles têm que estar. E assim eu descanso. E assim eu descanso. Porque hoje na minha vida é assim. Em tudo que eu vou fazer. Amizades, qualquer lugar. Eu chego, eu sinto que a presença do Senhor se apartou de mim, ali não é local para eu estar. Não é amizade para eu permanecer. Não é relacionamento, sabe? Não é o homem que Deus tem para mim, sabe? Então, assim, isso é muito importante, sabe? É tão simples o caminhar com o Senhor, sabe? Se eu faço algo, se eu falo algo, Deus, ele fala comigo, sabe? No coração ali, eu não sei explicar, a gente precisa sentir. Quem sente sabe o que eu tô falando. Então, imediatamente a gente já se corrige, sabe? A gente falou algo que não era para falar, enfim, teve um comportamento. Gente, é automático, o Senhor, ele corrige, o Espírito Santo, ele corrige, sabe? Então, hoje, no mundo onde é tão fácil a gente se afastar de Deus, são tantas coisas, né? O inimigo, ele sabe trabalhar, ele é estratégico, né? Ele trabalha muito na vida das crianças. Então, eu me policio a respeito do que o Vitor assiste, mas eu não tô com o Vitor e com a Lívia 100% do tempo e eu não consigo estar vigiando, até quando eu tô em casa, 100% do que eles assistem, porque eu tô nos meus afazeres. Então, hoje, eu me preocupo com o que eles assistem, com o que eles falam, eu corrijo. Mas hoje, o tempo que eu tenho com os meus filhos, eu tento ter um tempo de qualidade, onde eu trago a presença do Senhor para a vida deles. E eles estando com a presença, todo o resto, eu não tenho que me preocupar a ponto de ficar com a paranoia, sabe? Eu me preocupo, eu vigio. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Porque às vezes é de surtar. Eu imagino quem tem filho adolescente já, né? Quando o Vitor tiver adolescente, a gente vai estar numa fase mais avançada. E a gente se preocupa com o que eles estão ouvindo na escola, o que eles estão vendo. O Vitor, ele já tem celular. Nós tivemos que dar o celular para ele, sabe? E ontem mesmo aconteceu uma situação na escola, onde ele se envolveu lá numa briga. Briga só com ele. Ele foi até para a diretoria. E eu conversei com ele ontem, sabe? A diretora ligou pro pai dele e ele me avisou. Aí à noite eu conversei com ele. E eu falei, quando você teve essa atitude, o que você sentiu no seu coração? Ah, eu tô errado. Ele mesmo já se corrigiu e ele mesmo já falou, sabe? As coisas assim. Primeiro que ele chegou falando assim, você já tá sabendo? Eu falei, a respeito do quê? Aí ele falou, aconteceu isso e isso.
Então, aí eu conversei com ele e tal, orientei. Então é isso, gente. Então, o que vocês tiverem de dicas, coloquem aqui. Me fale como que vocês fazem na casa, como que é, tá bom? Criação de filho é algo tão complexo, né? Pra mim tá sendo, porque assim, Vitor agora ele deixou de ser uma pessoa que eu somente cuido. Hoje a gente interage, a gente troca ideia, né? Ele tem a opinião dele, ele se impõe. Então, assim, eu tô entrando numa nova fase, né? Lívia tá naquela fase onde é tudo eu, assim, eu corrijo. Não vem correção da parte dela pra mim, assim, ainda, entendeu? É mais, assim, orientação, ensinando como que faz, tal, né? Então, assim, é mais um cuidado. E eu já tô entrando na fase mais desafiadora com o Vitor, que tá quase com 7 anos, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Eu finalizei, mas eu voltei. Eu tô lendo Jeremias. Ai, gente, que livro lindo, né? Eu tô lendo a Bíblia do começo ao fim. Mas eu parei, Deus ministrou comigo Jeremias. Aí eu parei para ler Jeremias. Tem uma palavra aqui em Jeremias, capítulo 2, que fala assim: Contudo, capítulo 2, versículo 21. Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornastes uma planta degenerada de uma vinha estranha para mim? Então Deus me ministrou muito aqui acerca dos filhos, né? Deus, ele deu os nossos filhos, né? Inteiramente limpos, né? E é nossa responsabilidade, né? Orientá-los para que Deus reconheça eles como filhos do Senhor, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.